amigas com 27 anos ou mais, sem filhos, o que vocês estão pensando sobre... Oi, amiga. Eu tenho 28 anos e eu não apenas não tenho filhos, como também eu já sou estéril. Eu fiz a laqueadura por opção. Foi uma escolha minha. E eu sou muito feliz com essa minha decisão. Nunca tive vontade de ser mãe. E isso veio desde cedo, assim, pensando hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje. Desde criança, eu não gostava daquelas brincadeiras, assim, de boneca que é bebê e você tem que cuidar dela. Eu também não gostava de ser a criança responsável por outras crianças, sabe? Isso acontece muito com irmãos mais velhos. Graças a Deus eu sou a irmã mais nova, então não tive que passar tanto por isso. Mas tinha situações, por exemplo, na igreja, sabe quando o grupinho, tem um grupinho assim das crianças, e aí a criança mais velha, ou a mais responsável, é a que fica de olho em todo mundo? Eu odiava isso. Eu me tirava dessa situação o mais rápido possível. E eu sempre fiz o possível para estar mais perto dos adultos do que das crianças, para eu não cair nessa situação. O tempo foi passando e aí eu lembro que um dia eu estava na aula de biologia. A professora comentou que algumas pessoas, por dificuldades, têm que retirar o útero, né? E eu tava, assim, nem tava prestando tanta atenção. A hora que ela falou isso, veio um tchá na minha cabeça, assim. Eu fiquei, opa, vamos supor que alguém queira, como é que faz? E aí ela deu um show de desinformação. Ela falou que. Primeiro ela ficou em choque, e depois ela falou que quando a gente retira o útero, a gente perde toda a nossa feminilidade, que a gente passa a ser homem, e a nossa voz engrossa, e enfim, tipo, todo motivo para ser feliz como mulher acabou. E ela ficou incrédula com isso, assim, ela continuava dando aula e de vez em quando ela vinha perto da minha carteira e falava assim, por que que você quer tirar útero? E eu falava, olha, eu lembro naquele dia eu tava com muita cólica. E eu falava assim, eu não pretendo ter filhos e eu não vejo motivo para eu continuar menstruando. Se, né, por que que eu tenho que passar por isso se o objetivo final não vai ser alcançado, o objetivo do ciclo? Então, pra quê? E me abalou psicologicamente aquele dia. Foi péssimo dela como professora e como ser humano. Mas enfim, a vida continuou. Conforme eu fui crescendo, eu passei a desenvolver um medo muito grande de engravidar. Mas não era um medo que assim, eu tinha relações e ficava com medo de engravidar. Era uma coisa absurda de, por exemplo, se eu sentei perto de um amigo meu, ou se algum amigo meu, algum homem, me abraçou, eu ficava com medo de engravidar. Assim, de estar perto, engravidar por osmose. E teve situações muito extremas que, como eu tenho ovário policístico, a minha menstruação ela atrasa muito, às vezes fica meses sem vir. Então, assim, adicionava ao meu medo de estar grávida. E teve situações muito extremas de eu fazer teste de gravidez enquanto eu era virgem e esperar um resultado. Assim, ter medo do resultado. Não, eu não sei explicar. Assim, não é racional. Mas eu tinha muito medo. Eu tenho pesadelo até hoje, mesmo depois da laqueadura, de que eu tô grávida ou que eu tenho uma criança pequena. Aí, quando eu tinha uns 22 anos, mais ou menos, eu conheci a Patrícia Marques, do projeto Laqueadura Sem Filhos. E eu descobri, assim, eu comecei a pesquisar sobre o processo, sobre a cirurgia em si, sobre toda a parte burocrática. E eu descobri que em poucos anos eu teria a oportunidade de fazer uma laqueadura. Na época, a lei pedia 25 anos, hoje ela pede 21 anos. Dia 6 de dezembro de 2020, eu fiz 25 anos. Dia 11 de dezembro de 2020, eu estava no consultório da ginecologista, dando entrada no processo para fazer a laqueadura. Não foi um processo fácil, eu tive que brigar um pouco para conseguir, mesmo sendo meu direito, mas eu não me arrependo nem um pouco. Eu acho que eu sempre soube de verdade que não era pra mim. E conforme eu vejo, tipo, mães, hoje em dia, casais que têm filhos, eu tenho mais e mais certeza de que não é pra mim, de que eu não seria feliz nessa vida. Uma coisa que
vem essa pressão de fora, né? De tipo, ah, mas quando é que você vai ter? Mas é uma alegria pra vida. Você nunca vai ser feliz enquanto você não for mãe. Mas uma coisa que eu penso é que eu não quero fazer renúncias. Eu ouvi que eu sou egoísta por não querer ter filhos e eu não tenho problema nenhum em ser egoísta. Eu tenho um problema em colocar uma criança no mundo que não vai ser amada e tratada do jeito que ela merece. E eu não vou conseguir. Eu não vou ficar feliz com isso. Eu acho a minha vida muito da hora do jeito que ela é hoje e eu não conquistei nem 10% do que eu quero pra ela. Eu acho muito importante, muito libertador falar hoje que uma criança estragaria isso. Ter um filho estragaria isso. Estragaria a minha vida. E por que eu colocaria esse tipo de pressão numa criança, sabe? Eu sempre pensei assim em adotar. Eu acho muito digno. E hoje eu sei, assim, se chegar num ponto onde que eu mude de ideia, que eu queira realmente ter uma família, eu não tenho problema nenhum em adotar. Mas gerir uma criança, não vou querer. Não sei se é essa a palavra certa, mas não faz sentido pra mim. Inclusive, eu tenho pavor de grávida. Assim, de ver a barriga daquele tamanho, de encostar, eu não consigo. Sempre penso, tipo, quando eu tô vivendo a minha vida e eu penso, nossa, eu teria que abrir mão disso agora pra uma criança. Ou assim, imagina chegar em casa super cansado do trabalho, ter que fazer janta, dar banho, enfim, tudo isso que precisa fazer com a criança, dar atenção, brincar. Eu também não gosto de barulho, não gosto de bagunça, só da minha. Tudo isso seria muito difícil pra criança passar comigo, sabe? Eu me responsabilizo 100%. Não seria boa nisso. Eu conseguiria, mas eu não seria boa. E a criança não merece isso. Eu não sinto que falta nada na minha vida, sabe? E se faltar, não é uma criança que vai prover. Acho muito errado colocar essa expectativa numa criança também, que ela vai vir pra resolver todos os problemas que a gente tem na vida. Mas é isso, minha opinião.